Olá para você que nos acompanha aqui pelas redes sociais do portal Amazonas 1. Eu sou Gabriela Alves e nós iniciamos a nossa entrevista de hoje. E quem vai conversar com a gente é o conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas, Júlio Pinheiro, que também é coordenador de ações ambientais. Conselheiro, muito obrigada por nos receber. É um prazer recebê-la, Gabriela, um prazer receber todos aqueles que estão agora nos acompanhando pelo portal Amazonas 1, para conversarmos sobre ações preventivas do Tribunal de Contas. Conselheiro, quando a gente fala em Tribunal de Contas, vem logo à mente a questão da fiscalização das contas públicas. O senhor pode falar para a gente um pouco sobre o trabalho do TCE em relação às ações ambientais? Primeiramente, é importante dizer que a Constituição da República Federativa do Brasil estabelece que a fiscalização ela é contábil, orçamentária, financeira, operacional e patrimonial. E leia-se patrimônio, todo o patrimônio ambiental que nós temos, os biomas brasileiros, vale dizer, Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Pantanal Mato Grossense, Serra do Mar, dentre outros. Então a Constituição garante que nós, enquanto instituições de controle, façamos esse controle ambiental preventivo, porque nós precisamos entender, do ponto de vista também do accountability, o que nós temos de floresta em pé, o que nós temos de recursos naturais, o que nós temos de área devastada, de destruição desses biomas, para que nós possamos, enquanto instituições de controle, ajudar na governança, ajudar os estados, ajudar os municípios, para que nós possamos cobrar efetivamente ações preventivas no sentido de combater a questão dos danos ambientais. A nossa perspectiva ela é do risco e não do dano, portanto nós nos antecipamos. Nós podemos agir de ofício enquanto instituição de controle, nós podemos nos antecipar a tudo aquilo que eventualmente vier a ocorrer em termos de danos ambientais. Conselheiro, o senhor tem feito aí um trabalho de fiscalizar, de visitar alguns aterros sanitários aqui do estado do Amazonas, e nós sabemos que existe um Plano Nacional de Resíduos Sólidos que a princípio colocou um prazo para que os municípios criassem aterros sanitários para a destinação correta dos resíduos, mas os municípios aqui do Amazonas, as cidades, a maioria das cidades do país não cumpriram aí com esse plano. Eu gostaria que o senhor, na sua avaliação, o senhor falasse o porquê que não houve implantação desses aterros, quais dificuldades que os municípios têm? Primeiramente, o que nós possuímos, é importante dizer, o que nós possuímos atualmente não são aterros sanitários, são lixões, verdadeiros lixões, com todas as mazelas que você possa imaginar, com um problema socioambiental gigantesco, porque lá existem pessoas também que vivem de materiais recicláveis, e a Política Nacional de Resíduos Sólidos, quando foi estabelecida em 2010, lá estabeleceu que todos os municípios brasileiros teriam que até 2012 ter seus planos de gestão integrada de resíduos sólidos devidamente realizados. E, infelizmente, tem município até hoje que ainda não fez seus planos de gestão integrada, muito menos a destinação final. Então, nós temos dificuldades enormes e o Tribunal de Contas tem essa missão, essa obrigação de orientar o seu jurisdicionado, orientar os estados, orientar os municípios, para que possam fazer cumprir a lei. Isso é o que está estabelecido na Constituição. Isso é princípio de legalidade que tem que ser cumprido do ponto de vista daquilo que a lei estabelece, para que essas leis possam efetivamente funcionar de fato e de direito. Infelizmente, nós temos um problema no Brasil que muitas leis servem só como orientação, infelizmente, porque, na verdade, a parte de obrigação, e a gente faz um meia-culpa também, que é a obrigação dos tribunais de contas exigirem a aplicação dessa lei. Infelizmente, nós temos muitas situações que pendem de soluções por falta de vontade política dos governantes. Nesses municípios que o senhor já visitou, já esteve, qual é a realidade encontrada nesses locais, nesses lixões? A realidade é muito parecida uns dos outros. Já visitei lixão onde havia lixo hospitalar dentro do lixão, pessoas transitando
muito próximo, inclusive muito próximo a uma aldeia indígena, porque nós tivemos o município de São Gabriel da Cachoeira, por exemplo, e as pessoas, os índios, as crianças circulando ali e catando materiais, restos de fios, metais, enfim, para poder vender e ganhar um dinheirinho. Lixões como aqui próximo, lixão de Iranduba, onde tivemos a oportunidade de fazer uma das primeiras auditorias ambientais em 2010. Lá encontramos a Dona Maria que vive há 30 anos no lixão. Na época, em 2010, ela estava há quase 20 anos no lixão, mais de 15 exatamente. E hoje, Dona Maria continua no lixão, toda a família no lixão, os filhos, os netos, as netas, trabalham e sobrevivem daquele trabalho que eu diria absolutamente insalubre, onde as condições dadas a Dona Maria e toda a sua família são absolutamente precárias. O senhor citou o exemplo aí de Iranduba e nós ficamos sabendo de uma proposta, né, para a criação de um aterro sanitário ali na área que tem sido também alvo de crítica das comunidades ali na região. Eu gostaria de saber qual foi a participação do TCE nessas audiências, né, públicas. Nós temos acompanhado essas audiências públicas através da nossa diretoria de controle ambiental e eu pessoalmente já estive numa dessas audiências, conversando com as pessoas, mostrando que nós precisamos minimamente acompanhar, enquanto Tribunal de Contas, esse controle diz respeito a nós, e nós, fazendo esse acompanhamento, tentar ajudar o máximo possível para que nós tenhamos minimamente essa solução. Todos nós sabemos que o aterro sanitário não é a solução, a melhor solução. Existem soluções muito melhores para, por exemplo, estabelecer o critério de uma política lixo zero. Mas, diante da realidade econômica do Brasil, infelizmente, é a única ferramenta possível de ser efetivamente implantada. Infelizmente, ainda estamos carentes no Brasil inteiro. Eu diria que mais de 2.000 municípios, meio que um chute, mas acho que muito mais de 2.000 municípios ainda têm lixões produzindo gás metano, ainda tem lixões produzindo chorume, ainda tem lixões que causam graves problemas de degradação ambiental. Dos 5.580 municípios, todos tiveram lixão algum dia. Alguns hoje possuem aterro sanitário, ou seja, afastaram os lixões como mecanismo de disposição final desses resíduos, mas infelizmente ainda muitos lixões, mas muitos, milhares eu diria, ativos, produzindo gás metano, produzindo chorume, por conta aqui no Amazonas principalmente, todos produzem gás metano e chorume. E infelizmente eu diria que ainda, até certo ponto, distante de uma solução por conta da vontade política e da ausência e dificuldade de recursos que nós sabemos que existem, mas principalmente por conta da vontade política dos governantes. O senhor falou aí um ponto interessante, né, que é a questão dessa vontade política dos governantes em implantar, né, uma política de resíduos sólidos que realmente é adequada. Aqui no Amazonas, por exemplo, a gente tem essa justificativa de muitos prefeitos, muitas prefeituras de que faltam recursos, né, para a implantação dessa política. Na sua avaliação, é realmente isso que acontece? Precisa de mais verbas públicas? Eu acho que sim, precisa de mais verba, mas fundamentalmente eu acho que falta vontade de querer buscar a solução. A gente sabe que existem mecanismos, vários mecanismos que nós podemos nos socorrer, os prefeitos, os governantes podem se socorrer no sentido de buscar uma alternativa. Mas essa história do lixo é uma coisa complicada, porque isso viabiliza outras situações pouco republicanas do ponto de vista da coleta, do ponto de vista dessa própria destinação, e infelizmente é uma realidade brasileira que nós precisamos urgentemente nos livrar dela.
Existe uma lei, a lei de 2010, a lei que estabeleceu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, repito, estabeleceu 2 anos para que fizessem os planos de gestão integrada de resíduos e os outros 2 anos a destinação final. Então, como no Brasil as coisas não acontecem, infelizmente, por conta de interesses políticos, eu diria até eventualmente pouco republicanos, faz com que ainda existam lixões a céu aberto. E são aos milhares, ainda são aos milhares, infelizmente. O Amazonas, os 61 municípios têm lixão a céu aberto. E aqui nós temos um chamado aterro controlado, que eu assim não conceituo como tal, é uma questão de visão pessoal, por vários fatores. Nós fizemos em 2010 e fizemos um monitoramento a posteriori, por exemplo, o Chorume, a Lagoa de Decantação do Chorume, transbordava por conta do alto índice pluviométrico, muita chuva, aí transborda e esvai o Chorume para o Igarapé, esvaía, né, para o Igarapé do Matrinchã, pelo menos até onde nós acompanhamos a época. Continuamos monitorando, a gente faz um monitoramento constante, eu pessoalmente vou aos lixões, estive debaixo de chuva 2 semanas lá com a Dona Maria, em Iranduba, estive em Manacapuru, levamos lá as 2 universidades para criar um programa de monitoramento, por exemplo, de doenças, através de médicos. Foi a doutora Kátia, vice-reitora da UEA, foram residentes, estudantes da UFAM, com apoio da professora Terezinha Frache, com apoio na UEA do professor Mesquita, enfim, e a própria vice-reitora, a doutora Kátia, para que nós pudéssemos fazer um estudo da situação de saúde das pessoas que trabalham no lixão, ou seja, coletar sangue e a partir dali verificar que tipo de doenças acometem nesse lixão, porque lá nós temos vários vetores, baratas, ratos, insetos, animais domésticos que muitas vezes quem não mora dentro do lixão leva essas doenças para dentro de casa. Tem o lixo hospitalar. O lixo hospitalar que nós encontramos em alguns municípios, infelizmente, essa realidade a gente monitorou e a gente conseguiu afastar inicialmente para que houvesse uma destinação correta, pelo menos foi um ganho real que nós tivemos. Tivemos um ganho real. E a população precisa denunciar se há ainda a disposição de resíduos hospitalares nos lixões, que indiquem a nós para que nós possamos tomar providências junto ao nosso jurisdicionado. No caso, os prefeitos, as prefeituras e o próprio governo do estado, no sentido de coibir essa prática. Além de produção de doenças das mais diversificadas, é um problema de saúde pública gravíssimo, né? Ali a doença, ela está convivendo constantemente com todos aquelas pessoas que vivem dentro do lixão. Então é importante que nós tenhamos essa prática, que o tribunal tome essas iniciativas para tentar melhorar a qualidade de vida da maioria da população e principalmente daqueles que estão convivendo diretamente com esse lixão. Quando são encontradas essas situações extremas, quais são as medidas, né, que o tribunal ele toma? São multas? Nós notificamos o gestor e caso o gestor não cumpra o resultado da notificação do tribunal, pode ser multado, não tenha dúvida, inclusive passível de rejeição de contas, por não terem cumprido uma determinação legal, que está lá na lei, né? Então, quem não cumpre a lei, fere o princípio da legalidade. Então, ferindo o princípio da legalidade, podem ter suas contas rejeitadas por conta de omissão, eu diria, nesses aspectos. Mas é importante dizer que esse lado pedagógico do Tribunal de Contas, ele vem sendo exercido, a gente de tanto bater na mesma tecla, de tanto... Eu diria que eu não canso por conta de que eu acho que só haverá uma solução definitiva no dia que houver um índice de conscientização, não só do governante, mas também da população, no sentido de cobrar, no sentido de
unidos, possamos exigir aquilo que a própria lei impõe a quem se dispôs a ser gestor, a quem se dispôs a concorrer a uma eleição, a quem se dispôs a resolver os problemas da população. E um desses graves problemas é exatamente essa questão ambiental, socioambiental, que repercute na saúde pública, que resulta numa série de situações, de doenças que são geradas. Por que tanta gente tem problemas das chamadas enterites, gastroenterite? Por conta de contaminação através da água, contaminação através de vários outros problemas que a gente sabe que existem. E o que a lei determina hoje, conselheiro, em relação aos municípios implantarem a educação ambiental, né, que o senhor falou anteriormente? Na verdade, a educação ambiental é uma garantia constitucional, está na Constituição. Lá o artigo 225, parágrafo 2º, inciso, salvo engano, inciso 6º ou 4º, eu não lembro exatamente. Ela diz o seguinte, que é dever do poder público prover educação ambiental em todos os níveis de ensino, inclusive no nível superior. Então, o tribunal, a partir de 2010 também, passou a cobrar o cumprimento da lei que estabelece essa questão da educação ambiental. Nós temos a Constituição no artigo 225 que fala, e a Lei 9.795 de 99, que trata sobre a educação ambiental. Essa lei, ela diz que o poder público tem a obrigação de prover a educação ambiental. E nós temos vários projetos, ideias. O tribunal implantou um sistema através da própria ouvidoria ambiental na época, que foi criada por mim, de levar aos alunos informações acerca da prevenção que se deve ter com relação a essas questões ambientais. E lá, na época, nós fizemos uma cartilha que chama-se Eu Sou Ecocidadão, Proteja o Meio Ambiente. É o programa TCE Ambiental. Isso foi realizado por nós e lá desenvolvemos, inclusive, um aplicativo, depois eu passo para o seu celular. Aliás, quem tem o sistema Android, telefone com sistema Android, basta acessar a Play Store e procurar Sou Eco, Sou Espaço Eco, vai encontrar. É um aplicativo do Tribunal de Contas. Estava disponível também no sistema iOS, mas deu um probleminha. Por enquanto, nós estamos tentando reativar todas as duas plataformas. Aliás, uma delas, a outra ainda existe, para podermos retomar esse trabalho de educação ambiental, que é fundamental. E aí precisa da parceria das prefeituras, precisa da parceria dos governos, não tenha dúvida disso, para que a lei possa ser efetivamente cumprida. Como disse anteriormente, nós temos excessos de leis nesse país. E o legislador trabalha de uma forma, digamos, do ponto de vista do lado utópico, eu diria até, absolutamente correta, mas infelizmente não exige na prática o resultado da aplicação dessa própria legislação. E cabe a nós, ao fazer o controle de legalidade, exigir que a lei seja cumprida. E nós temos feito isso, nós temos, através da nossa diretoria, repito, está à frente a doutora Giane, a Nete Giane à frente da diretoria, junto com servidores abnegados, que fazem esse contato constantemente, para, olha, vamos cumprir a lei, vamos... Agora chega um ponto que a conversa só não resolve, né? E em que pese eu achar que ainda precisamos fazer ainda ações, praticar ações no sentido de orientação, mas chega um ponto que a orientação não é suficiente. E aí o tribunal terá que adotar outras medidas, infelizmente, mais drásticas, para que nós possamos ter esses resultados que nós almejamos. Conselheiro, nós temos uma outra situação aqui também, que é a questão da poluição dos igarapés. A gente sabe que muito em decorrência do crescimento desordenado aqui da cidade e até mesmo da falta de consciência, né, ambiental das pessoas.
Mas no estado que nós estamos hoje, com vários igarapés aqui já poluídos, na sua avaliação, tem alguma medida ainda que o poder público possa tomar para pelo menos inibir, né, essa ação, aí, esse avanço da poluição? Eu repito, isso tudo começa com a educação da população, educação ambiental, do ponto de vista de não jogar lixo nos rios e igarapés, do ponto de vista de você tentar o máximo possível fazer com que as pessoas entendam que a participação delas é fundamental nesse processo. Mas nós temos outros programas. Por exemplo, nós fizemos um trabalho e desenvolvemos primeiramente na região do Rio Madeira, só para lhe citar como exemplo, um programa, um projeto que eu espero que esse ano ele possa ser consolidado, que foi realizado entre o Tribunal de Contas, a Universidade Federal do Amazonas e a Universidade do Estado do Amazonas, chamado Águas Amazônicas e Povos da Floresta, que é esse programa aqui. O que na verdade é isso? É um trabalho de verificação da área de garimpo. Nós estabelecemos inicialmente o Rio Madeira, por conta da incidência de garimpos no Rio Madeira, e que o Tribunal de Contas possa fazer, através de mecanismos científicos com as duas universidades, aferição, avaliação de como está a situação da água no Rio Madeira e seus afluentes, do ponto de vista físico, do ponto de vista microbiológico, químico, físico, microbiológico, e com isso nós inibirmos a prática de pessoas poluindo esses rios, por exemplo, com mercúrio, que isso é altamente prejudicial à população, e nós vamos fazer um programa que tem a chancela do professor Galizia Tundizi também, um dos maiores pesquisadores do mundo, um professor da USP, e com isso nós fazermos a nossa parte e verificarmos todos os pontos no Rio Madeira, aliás, em todos os rios, mais especificamente esse projeto é do Madeira, e seus afluentes, notadamente e principalmente com relação à existência de metais pesados, como mercúrio, alumínio e outros. Fizemos uma auditoria de abastecimento d'água nos municípios do interior, em 17 municípios do interior, há 4 anos atrás, e encontramos uma realidade muito preocupante. Pra você ter uma ideia, água em péssimas condições servida para a população. Chegamos a encontrar uma bactéria chamada Escherichia coli numa água servida no município do interior, e com isso nós temos aí a repercussão, por falta de uma ação governamental, uma disseminação de várias doenças por conta da água não tratada de forma minimamente aceitável por parte daqueles saais que existem aí no interior do estado, que infelizmente não cumprem seu papel socioambiental. Conselheiro, mudando agora um pouco de assunto, a gente já tem um anúncio, né, de que será realizada uma COP aqui no norte, né, do país daqui a alguns anos. E eu gostaria de saber do senhor como é que vai ser a atuação do TCE, né? O senhor falou anteriormente que já está nos preparativos para abrir diálogo, né, com outros tribunais. Não, nós já começamos a conversar, inclusive com o próprio Tribunal do Estado do Pará, porque eu pessoalmente ouvi da boca do próprio presidente da República que a COP seria no Pará. Expôs lá os seus motivos, eu até ponderei, entendendo que nós estamos aqui no epicentro da região amazônica, a maior reserva hidromineral do planeta, não que o Pará não faça parte disso, mas nós estamos na maior cobertura mais preservada de toda a Amazônia e de todo o Brasil, que é a floresta amazônica, com mais de 95% de sua cobertura vegetal preservada. E que ponderei que seria interessante fazer no Amazonas, mas por questões de decisão política, o presidente entendeu que seria no Pará e, no caso, nós já nos adiantamos e já conversamos com o presidente com a presidente do Tribunal de Contas do Pará e deveremos desempenhar aí atividades no sentido de fazer eventos paralelos ou eventos diretos dentro da própria COP,
como fizemos na Rio+20 em 2012. Eu pessoalmente tive a oportunidade de apresentar para o mundo como atuam os tribunais de contas, no caso o meu tribunal, como atua, o nosso tribunal, como atua dentro dessa área de controle ambiental. Como fiz também agora, recentemente no Egito, e que isso tem causado muita expectativa das pessoas, porque não entendiam o que o Tribunal de Contas tem a ver com tudo isso. E provando que está na Constituição, provando que está em toda a legislação infraconstitucional, nós conseguimos convencer os colegas do Brasil de adotar mecanismo de controle ambiental, que hoje é uma das referências dos tribunais. Inclusive exportamos isso para fora. O próprio Tribunal de Contas de Portugal estabeleceu no seu planejamento estratégico como meta fundamental, ou uma das principais metas, a questão do ambiente, como eles denominam lá. Então, temos exportado esse conhecimento, temos exportado essa experiência, que para nós tem sido muito válida. Conselheiro, para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, quais são os projetos, aí, os planos para os próximos anos em relação a essa atuação aqui, ambiental? Nós queremos continuar lutando, né? Porque nós não podemos abrir mão das nossas convicções. As nossas convicções, em que pese eventuais questionamentos de muitos, inclusive dentro do próprio sistema. Há quem sempre achou que não deveríamos seguir esse caminho. E eu sempre disse que só o caminho do controle orçamentário, fiscal e financeiro não trouxe os resultados que nós achamos razoáveis, porque fomos e estamos sendo questionados muito exatamente por conta da efetividade que não foi aquilo que nós esperávamos. E entendemos que esse caminho do controle ambiental preventivo, que é uma das prerrogativas dos tribunais de contas, repito, poderem agir de ofício, não precisam ser provocados, podem controlar as licenças ambientais, desde esse seu nascedouro das licenças ambientais, até o controle, obviamente, daquilo que eventualmente ocorre em termos de danos ambientais. Entendemos que esse caminho ele precisa ser de uma forma mais efetiva, adotado por todos. Eu, pessoalmente, já fiz várias palestras fora do Brasil, mostrando a importância dos tribunais nessa atuação, porque exercem um papel de controle preventivo, antecipatório, precautório, portanto, se antecipando aos danos ambientais. E é importante que todos se engajem nisso. Se os tribunais já entenderam essa mensagem, já entenderam esse mecanismo, e hoje a bandeira do Instituto Rui Barbosa, do qual eu faço parte, sou presidente do Comitê de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o Instituto Rui Barbosa vem desempenhando um papel importantíssimo de conscientização em todo o Brasil. E nós estamos encarregados dessa missão, presidindo esse comitê, e temos tido muitos pontos positivos do ponto de vista do resultado que vem sendo atingido e iniciado pelos estados que vieram a posteriori ao Amazonas e que já evoluíram bastante, e esperamos que todos possam estar desempenhando esse papel que para a sociedade ele é importante, para nós, instituição de controle, é importante, até porque nós cumprimos aquilo que a Constituição está determinando e que a legislação infraconstitucional determina, e que os resultados podem advir, eu não tenho dúvida, num médio e longo prazos, e esperar que haja, por parte da população também, outra situação fundamental, a participação direta enquanto cidadão. O exercício da cidadania significa você exigir do poder público, exigir daqueles que o povo elegeu, e exigir de nós também, enquanto membros dos tribunais, o cumprimento da nossa obrigação. Dentre elas estão aí exatamente essas que eu mencionei hoje nessa nossa conversa. Bom, gente, nós vamos encerrando por aqui então a nossa entrevista. A gente agradece, conselheiro, por nos receber aqui para essa entrevista.
Parabéns também pelo trabalho que tem realizado aqui no Tribunal de Contas do Amazonas. Bom, gente, nós vamos encerrando essa entrevista por aqui. Hoje nós conversamos com o conselheiro Júlio Pinheiro, do Tribunal de Contas do Amazonas, que falou sobre esse importante trabalho que o tribunal vem fazendo em relação à questão ambiental. Você pode rever essa transmissão e compartilhar com os seus amigos. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima!